Fala galera, beleza? Black Nerd aqui pra mais um vídeo. Rapaziada, a rodada tá uma em cima da outra, meu irmão. Não vai dar pra entregar todo o conteúdo. Desespero aqui de quem produz conteúdo pra Cartola é gigantesco. Você conhece alguém aí que trabalha com isso aí? Deixa aí nos comentários aí. Ou se você também trabalha com isso, fala aí como é que tá a correria, porque a rodada já é amanhã e tem que entregar plano de sócio, tem que entregar conteúdo no Instagram, conteúdo nas plataformas, conteúdo no YouTube. E aí o cara inventa de fazer dois times, igual eu faço aqui, tiro curto e time principal, né? Inventa de fazer live, chama os outros convidados e fica uma enrolação, tudo pra um dia só. Mas vamos pra cima, Deus tá abençoando e a gente tá trabalhando. E é isso aí, galera. Deixando de falar de mim, vamos falar da rodada número 4. A gente vai atualizar o nosso time principal, que mitou na rodada 3, tá? Fizemos 80 pontos. Poderíamos ter ido um pouquinho melhor, né? Mas ficamos bem acima da média, com 80 pontos aí. Eu acho que foi uma bela pontuação, ainda valorizamos 5 cartoletas. Então vamos rumo à rodada 4, que tá bem cara. Já deixa nos comentários o que você acha da rodada 4. Vai colocar Arrascaeta? Vai colocar os jogadores mais caros? Ou vai dar aquele migué tentando adaptar aí? Deixa aí que a gente bate um papo sobre isso. Mas antes da gente falar do nosso time, vou pedir pra você aquele favorzinho, se inscreve no canal, deixa o like que ajuda demais, clica no sininho pra receber as notificações quando a gente soltar um vídeo novo e segue a gente lá nas redes sociais, @BlackNerdFC, Kawaii, TikTok também, lá no Instagram. Aí embaixo também tem o botãozinho de ser membro do canal, é só clicar nele pra se tornar membro. Se você se tornar membro Elite, você vai ter direito às nossas lives exclusivas. Hoje mesmo vai ter live exclusiva só pra sócios, só pra membros, tá? Dicas exclusivas, análise exclusiva, um grupo totalmente exclusivo só pra membro Elite. Se você se tornar membro, tamo junto, você vai ter prioridade aí na live aí nos seus comentários, então o seu comentário sempre vai ter destaque e vai estar sendo lido primeiro do que os outros, beleza? Então vamos lá, rapaziada. Lembrando também, a gente tá com as ligas de tiro curto com as inscrições abertas lá no Rodada 10. Vou deixar o link fixado no primeiro comentário pra você participar, você que gosta de jogar tiro curto. Então dá uma olhada aí que vai estar rolando já a nossa liga de R$2, R$5 e lá você escolhe qual liga você quer participar. Então vamos embora sem mais enrolação pro nosso vídeo, rodada de número 4 do Cartola FC. Então tá aí, galera, a nossa pontuação na rodada de número 3, né? Fizemos 80.32, ficamos bem acima da média dos cartoleiros e estamos com um patrimônio aqui de 129 cartoletas. Poderíamos estar com um patrimônio melhor, mas estamos bem acima da média também no patrimônio, tá? Uma média de pontuação de 235, 234 pontos, uma boa média aí, né? Bastante regularidade, mas vamos em busca de uma mitada nessa rodada 4, que se mostra aí uma rodada bem difícil, beleza? Vamos lá! Começando aqui então, rapaziada, pelo gol. E eu gosto muito aqui do John, da equipe do Botafogo. O problema vai precisar de 5.96 para valorizar, vai ter que segurar pelo menos o SG, e é o preço dele, né? 12.8. Para você gastar 12.8 com zagueiro, é melhor você gastar com um atacante ou com um meia aí para rodada, mas se você tem bastante cartoleta, é interessante, tá? Outro goleiro que eu acho muito interessante para essa rodada, galera, que eu acho que vai estar na maioria dos times, é o Rossi, da equipe do Flamengo, com potencial muito bom, tem um mínimo para valorizar bem alto, né? Eu acho que é um potencial, mas ele custa um preço razoável, 7.85, eu acho que tá dentro do padrão, tá? E o SG do Flamengo, um dos SGs mais viáveis da rodada, vai jogar em casa contra o Juventude. O Flamengo fez um jogo espetacular contra o Grêmio fora de casa, vencendo por 3-0, 3 ou 2-0, praticamente aí, não deixou o Grêmio jogar e foi muito bem aí o Rossi, tá? Outro goleiro que eu acho interessante, que corre um pouco por fora, é o Antony, da equipe do Internacional. Apesar dele fazer poucas defesas, o preço dele tá acessível e o mínimo para valorizar também, 4.37, né? Vai enfrentar o Palmeiras. Esse aqui é jogo já de topo de tabela, jogo muito difícil, tá? Outro goleiro que eu gosto pra rodada aqui é o Gabriel Brazão. Quando o time perde o treinador, normalmente o time vai um pouco mais fechadinho, mais resguardado. Principalmente que o técnico será o César Sampaio, que era volante. Então a gente tem um potencial aqui, até mesmo de um SG da equipe do Santos, tá? Eu não vejo nenhum absurdo nisso, não. Eu gosto também aqui do Kaique França, cara. É um goleiro que vai precisar de 2.54. A equipe do Red Bull Bragantino chuta demais pro gol, né? Pode ser que seja vazado. Esse é o grande problema, que ele é um risco aí pra rodada. Mas eu acho que eu vejo um potencial aqui interessante pra ele. Olho nele, custando 5.34, tá? Eu vou fechando essa rodada, galera, por enquanto aqui, galera, com o Brazão, tá? Vou tentar aqui cercar o Brazão aqui pelo preço dele, e aí eu posso gastar um pouquinho mais no ataque. Daqui a pouco eu faço um hackzinho com ele aqui, né? Na live de fechamento eu faço um hack com ele, né? Então aconselho você a fazer um hack, porque é bem arriscado. Eu acredito que o Santos vai bem fechadinho pra esse jogo. Eu acho que vai segurar o SG. Se não segurar, ele deve sim bater a meta aí dos 3 pontos aí que ele precisa pra valorizar. Vou com o Gabriel Brazão, vou arriscar um pouco mais aqui no gol. Vamos passar agora pra nossa zaga.
E aqui na zaga, gosto muito aqui de alguns jogadores, tá? Léo Pereira, espetacular pra rodada. Alexander Barbosa, outro cara muito bom pra essa rodada, eu acho que vale muito a pena ficar de olho nele. Gosto também aqui, galera, do Rogel, da equipe aqui do Internacional, 4.63 ele precisa pra valorizar. O problema dos outros dois aqui é que o Léo Pereira precisa de 6 pontos pra valorizar, é muita coisa. E o Alexander Barbosa, 5.88, tá? A média dele aqui tá nessa média de 5 e pouco, vamos ver, né, como vai ser. O Léo Pereira que não tem uma média tão interessante assim, então acho um pouco mais arriscado, beleza? Fabrício Bruno corre por fora, o SG da equipe do Cruzeiro é um SG muito arriscado, ele não tem feito média básica 2.10, ó, muito pouquinho, tá? Mas eu vou fechar com o Jair, cara, olha só, ele tá precisando de 3.52 pra valorizar e a média dele tá de 5.23, se ele bater a média ele já valoriza e faz uma boa pontuação e é praticamente um SG assegurado aí, vai enfrentar um São Paulo que perde muita bola, então vou de Jair aqui da equipe do Botafogo, tá? E tem possível SG pra essa rodada, tá? Com o Botafogo. Quero destacar também, galera, esse cara aqui, ó, precisa de 3.62 pra valorizar, a média dele é 4.50, não estou vendo ninguém falar dele, é o Chico do Esporte, tá? Ele tá jogando de lateral, ele é zagueiro e tá jogando de lateral, então por isso talvez a média dele seja um pouco mais alta, e aí ele pode de repente chegar no ataque, fazer um golzinho, dar uma assistência. Olho no Chico, que vai precisar de 3.62 para valorizar e custa só 6 cartoletinha, não vai pesar no seu bolso. Eu sei lá, tô nesses riscos que eu tô querendo fazer aqui um pouquinho na defesa, ele é um cara que eu apostaria aqui pra rodada, tá? Ficar com 3 laterais seria interessante. Passando aqui pro restante da zaga, galera, eu gosto também aqui do Gil, da equipe do Santos, né? Apesar que a média dele tá muito abaixo, mas precisa de bem pouquinho para valorizar. Se segurar o SG, já vai ser muito bom. E eu gosto também aqui do Léo Ortiz, que provavelmente será o meu zagueiro para rodada, apesar de não estar vindo bem. Vai precisar de 4.64 para valorizar. Acho que tem um potencial interessante aqui pro Léo, apesar de não estar sendo aquele cara muito bom para rodada, tá? Quero destacar também, galera, o André Ramalho, mas a média dele não tá boa. Eu quero destacar, na verdade, a zaga do Corinthians, né? Porque o Corinthians está em dúvida em 3 zagueiros na outra posição. O André Ramalho deve ir pro jogo, mas tem outros 3 aí disputando a segunda vaga, que é o Félix Torres, que é o titular, mas tá machucado, é o zagueiro com que tem a melhor média de desarmes de todos os zagueiros do campeonato. A gente tem também o Kaká, que tem um potencial ofensivo aí na bola aérea muito grande. A gente tem o Gustavo Henrique, que corre por fora ali, né? Aí eu preferia já o André Ramalho. Se fosse Gustavo Henrique e André Ramalho, preferia o André Ramalho. Mas se for o Kaká ou se for o Félix Torres, principalmente o Félix Torres, eu acho que o Félix Torres é uma excelente opção para rodada, tá, gente? Eu acho que vale a pena contra o Fluminense em casa. O Corinthians em casa costuma ser muito forte, apesar da defesa não corresponder tanto. Vamos passar agora para as laterais, que essa posição aqui vai ser complicado pra gente, galera. E aqui nas laterais, cara, meu Deus do céu, e agora? Economizei no goleiro, economizei no zagueiro, vamos gastar com lateral, vou colocar o Bernabé. Mas a gente também tem o William com um potencial absurdo para rodada. A gente tem também aqui o Alexandro da equipe do Flamengo também. O Piquerez que tá cobrando pênalti, vale a pena demais, tá marcando gol. Olha a média do Piquerez, 9.70. Olha a média do William, 13.40. A média do Bernabé, 13.50. Os laterais estão voando no Cartola, tá, rapaziada? O Wesley, ótima opção também, tá com uma média de 4.20. Gosto dele, eu acho interessante. Mas não sei se eu vou não, precisa de um mínimo para valorizar de 7, só seria aí segurar o SG e ainda fizer desarmes, não sei. Juninho Capixaba, impossível não citá-lo, né? Ele tá com uma média de 9.7 e 6.91 precisa para valorizar, acho que tem um potencial muito bom. O Lucas Ramon tá indo muito bem também, tá? Tá com uma média de 10.30, absurda, e vai precisar só de 5.31 para valorizar, mas corre um risco de perder o SG. E outro cara que tá voando também é o Escobar, da equipe do Santos, tá com um potencial altíssimo aqui, vai precisar de 6.13 para começar a valorizar, beleza? Outros caras correndo por fora aqui são o Kaique Bruno, da equipe do Cruzeiro, que tá com uma média boa de 6 e precisando de 4 para valorizar, né? E eu gosto também aqui, galera, do Claudinho, da equipe do Vitória, tá? 2.60 para começar a valorizar e uma média de 2.70. Ele é um lateral muito ofensivo, inclusive citei muito ele quando tava no Criciúma. Aqui no Vitória não tá tão ofensivo assim, mas é um cara interessante aí pra rodada, tá? Por enquanto, galera, eu vou fechar assim com o Wesley, não dá pra não, pelo menos, dobrar o Flamengo, já que tem o melhor SG pra rodada, então eu vou de Léo Ortiz e o Wesley por enquanto, tá? Pode ser que eu mude, de repente coloque o Rossi no gol e coloque o Escobar ali na lateral, ou de repente até um William, dependendo de quanto vai sobrar de cartoleta. Vamos agora para o meio de campo. E aqui no meio de campo não tem mistério, né? A Arrascaeta tem que estar no time, o cara tá voando, média de 14 pontos no Cartola, né? Olha só isso, absurdo demais, já tem 3 gols no campeonato, mínimo para valorizar de 13, então é importante que você dê uma economizada em outras posições, porque vai precisar de muito, ele vai ter que fazer um gol e dar uma assistência para não desvalorizar, então é muita coisa, tá? Mas é um cara que pela pontuação difícil não tê-lo, a última rodada ele meteu 16 pontos, né? Quem tava com ele fez grande diferença. Matheus Pereira é um cara interessante, mas eu vou esperar ele engrenar, precisa de
muito para valorizar, é muito caro, e o que vem entregando não é tão interessante assim o custo-benefício, tá? Com 4.5 de média, não acho que vale tanta pena. Corre por fora aqui o John Arias, que eu acho que tem um potencial absurdo para essa rodada, tem tudo para fazer um bom campeonato, tá? É uma boa rodada, né? Mesmo sendo contra o Corinthians, fora de casa, ele que produz bastante normalmente, na última entregou 10 pontos. Alan Patrick, que eu acho que tem um potencial muito bom para essa rodada, vale muito a pena. Gustavo Scarpa tá com uma média baixa e precisando de muito para valorizar. O Mateuzinho do Vitória, gosto muito dele, tá precisando de bastante para valorizar e com uma média razoável, né? Custando 11 cartoletas, né? Gosto também aqui desse cara aqui, Sérgio Oliveira, eu vou fechar com ele aí do Esporte Clube do Recife, tá com uma média de 6.73 e precisa de 6.62 para valorizar, mas olha só como é que ele tá vindo bem aqui nas rodadas, ó, só subindo 5 pontos aqui, 7 pontos aqui e 7 pontos aqui. Já dizem que ele deve jogar até um pouco mais avançado pelo que ele vem produzindo, então o Sport precisa vencer, tem um adversário que é ali adversário direto na parte de baixo, então tem um potencial aqui sim para o Sérgio Oliveira, e eu vou com ele para essa rodada, tá, gente? Vou com o Sérgio Oliveira. Outros jogadores que correm por fora, John pode ser interessante, voltou aí a fazer uma boa partida, na última entregou 6.20, mas eu acho que a média dele, cara, ainda é muito abaixo pro que o povo vem fazendo de propaganda, tá? 4.7 a média dele, precisa de 5 para valorizar, não vejo esse cara com isso tudo não. Se eu fosse com alguém, eu iria até com Baralhas do que com John, tá? Jogando em casa, Vitória precisando da vitória. Olha aí, ó. Trocadilho, 3.76 para valorizar, eu acho que ele tem até mais potencial, você vê aqui que ele costuma até entregar um pouquinho mais, tá? Então gosto muito aqui do Baralhas, beleza? Emanuel Martins é outra peça que eu acho muito interessante para essa rodada, apesar de não ter vindo bem na última, mas entrou durante a partida, mas vinha aqui de boas pontuações, então vale a pena, principalmente quando ele joga fora de casa, ele entrega até um pouquinho mais. O Rubens pelos desarmes tá com uma média básica muito boa, 1,50, vem só subindo, ó, 3, e agora entregou 4,20, quem sabe na próxima ele faz até uns 8 pontos, né? E galera, eu acho que é mais ou menos isso aí, no meio de campo a gente tem bons nomes aqui para meias, tá? Mas por enquanto, galera, eu vou apostar na boa fase do nosso querido Alan Patrick, tá? Ele será o nosso terceiro meia aqui, fechando aqui a nossa trinca de meias, tá? Vamos passar agora pro ataque? E aqui no ataque, galera, tem potencial pro Hulk, tem potencial pro Memphis, tem potencial pro Bright White. Esses três jogadores aqui custam acima das 16 cartoletas e precisam de muito para valorizar, principalmente o Hulk. Hulk não vem entregando tanto assim, tá? A gente pode ver aqui na tabela que ele tá com 4, 3, aqui mais 5, então tá bem abaixo aqui do que costuma entregar. O Memphis, sim, esse daqui tá entregando bastante, mas já na outra já não foi tão bem, e o preço dele é bem alto. O Bright White é um cara que tem 12 jogos e 8 gols, né? Só jogou uma partida até agora, tava lesionado. Gosto do Rony mais do que do Hulk pelo potencial do contra-ataque, acho que tem uma boa rodada aqui para ele, mas eu vou fechar com o Igor Jesus aqui, que vai enfrentar um São Paulo que tem até uma boa defesa, mas que tá aí com o técnico balançando, não tá bem no campeonato, então vamos aproveitar isso aí. O jogo em casa com o Botafogo costuma ser muito bom. Vou fechar também com o Yuri Alberto, ele que tá vindo de boa sequência aqui, ó, fez 12 na última, 2 na outra, é um cara que vem finalizando muito, a média dele é de 5.23, então tô indo aqui com o Yuri Haaland Alberto, tá? Tiquinho Soares é um cara que corre por fora, eu gosto dele pra essa. O Arthur fez uma mitada, foi em casa, 12 pontos aqui, de repente, jogando em casa de novo, pode ser mais uma boa apresentação. Ferreirinha tá voando também, vindo muito bem, depois que o Neto criticou ele, quando danou a fazer gol só de raiva. Eric Pulga sempre vale a pena, porque a média dele é 7.50, então ele sempre vai te entregar uma boa pontuação, e o Cruzeiro não tem uma defesa lá que passa muita confiança. Lúcio Rodrigues, tá muita gente pensando em ir com ele, eu acho uma excelente opção pra rodada, o Lúcio. Vale muito a pena, tá? Mas por enquanto, galera, eu vou fechar aqui com o Bruno Henrique. Eu acho que tem um potencial muito bom pra ele pra rodada e tem tudo pra fazer um bom jogo, tá? Por enquanto, galera, nosso time tá custando 124 cartoletas, vou ter que adaptar, tá bom? Vamos passar agora aqui pro nosso treinador. De treinador só sobrou mesmo o Rafael Guaianes, e vamos com ele, tá? Por enquanto aqui, vamos com ele aqui pra fechar, mas na live de fechamento talvez, bem talvez, eu troque alguém, eu troque o Wesley ou troque o Bernabé aqui pra um jogador um pouco mais barato, beleza? Pra tentar colocar um treinador um pouco melhor pra rodada, tá bom? Agora vamos passar aqui pro nosso banco de reservas e já voltamos com o nosso capitão e o nosso reserva de luxo. Então tá aqui, galera, nosso banco de reservas com Gabriel Brazão, Escobar, Lucas Cunha, Baralhas e Ener Valência. E o nosso time tá fechado aqui, né? Como eu falei pra vocês aqui, o Jandrei tá sendo o goleiro, mais o Gabriel Brazão está como a Iraque, né? E o nosso zaga, a gente vai com Jair do Botafogo, vamos de Léo Ortiz do Flamengo, Bernabé do Inter e o Wesley do Flamengo. No meio de campo, Sérgio Oliveira da equipe do Sport, Alan Patrick do Inter, Arrascaeta do Flamengo, Yuri Alberto, Bruno Henrique e Igor Jesus, fechando assim o nosso ataque. E o nosso capitão pra rodada será o Arrascaeta, Arrascamito. E o nosso
reserva de luxo, nós vamos colocar aqui o Ener Valencia, tá? Claro, normalmente eu gosto de colocar o reserva de luxo como o mesmo do meu capitão, tá? Mas eu acho que o Arrascaeta vai pro jogo, eu tô um pouco mais confiante aqui, tô um pouco mais com problemas aqui no meu ataque, tá? Que são muitas opções e eu quero cercar o Inter. Mas é isso aí, galera, tá assim fechado nosso time. Lembrando que lá na live de fechamento, às 4h30 da tarde, nós vamos finalizar esse time aqui. Já deixa aí nos comentários o que você tá esperando pra essa rodada, tá difícil de escalar, né? Deixa aí que a gente bate um papo sobre isso, se inscreve no nosso canal, deixa o like que ajuda demais, vai lá nas nossas ligas, tá? Ligas já estão com as inscrições abertas, o link tá fixado no primeiro comentário aí das nossas ligas, tiro curto pra rodada de número 4. Deixa o like que ajuda demais, segue o nosso perfil lá nas redes sociais, @BlackNerdFC, Kawaii, TikTok, Instagram, seja membro do nosso canal. Uma boa sorte na rodada 4, que Deus abençoe a todos nós e tchau!